Olá! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui, né? A gente teve um pequeno atraso aqui por conta da internet, mas olá, Patrícia! Olá, Amanda! Sejam todos bem-vindos! Olá, Flávia! Hoje é um dia muito especial aqui. Olá, Matilde, Gustavo, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui com a Tatiana, ela também vai estar aqui com a gente. Bom dia, Matilde. Bom dia, Patrícia. Hoje a gente vai falar um pouco, né, desse inconsciente, dessa parte nossa que a gente às vezes desconhece, né, quem nós somos, os nossos medos e principalmente as nossas maiores potências, né? Conhecer quem nós somos. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje a Tatiana, que está entrando aqui agora, né, vai estar com a gente também e ela vai falar um pouco da escrita, né? Como esse formato da nossa escrita, como o formato da nossa letra, como nós escrevemos, né, diz muito aí da nossa história. Então eu vou chamar aqui a Tatiana para estar aqui com a gente. Deixa eu chamar ela aqui. Tá certo. E se vocês tiverem alguma dúvida durante essa live, vocês podem deixar aqui a sua pergunta para que a gente possa ir respondendo a vocês, né? Tirando todas as dúvidas que vocês têm. Olá, Tati, tudo bem? Oi, Janaína, tudo bem? E você? Tá, tô jóia. Deixa eu Isso, é virar melhor aqui seu. minha câmera. Isso, pra você ficar aí. Ficou melhor assim. Bom dia a Seja todos. bem-vinda. Obrigada, Janaína. Hoje a gente está aqui pela ONIS, né? Por esse canal, onde a gente tem como objetivo, né, trazer informações aqui nesse momento sobre a nossa saúde física, sobre a nossa saúde emocional e também essa nossa saúde espiritual, né? Então a gente vai trazendo esses conteúdos aí que vai fazendo com que você tenha clareza, né, de quem você é, clareza de onde é um lugar mais saudável para vocês e construindo, né, essa nossa identidade, que é feito, que é um trabalho de formiguinha, né, Tatiana? Assim, desde quando estamos lá no ventre da mãe, né? Pois É um é, trabalho de formiguinha e começa bem cedo e vai ao longo da nossa vida, né? sim. E parece que quando a gente vai se tornando cada vez mais maduro, né, a gente vai mais na busca dessa nossa identidade, né, de quem nós somos, de querer entender o que se passa na nossa mente, o que se passa no nosso coração, na nossa forma de agir. A cada vez que a gente, parece que quanto mais a gente amadurece, né, mais a gente quer entender esse nosso eu, que muitas vezes foi perdido, né, em algum momento lá da nossa infância ou de acordo com as experiências que a gente viveu, a gente se perdeu, né, dessa nossa conexão aí de quem a gente é, das nossas habilidades e dos nossos medos, dos nossos desafios, né, tanto como mente, como pessoa e como alma também. E eu busco dizer que a gente procura mudança através da dor ou através do amor, né? Ou a É gente verdade. busca essas coisas, né? Porque está sofrendo muito e precisa aprender algumas coisas para viver melhor. Ou a gente está bem, né? E por amor a gente quer fazer melhor ainda. E É aí nós, verdade. né, nós buscamos o autoconhecimento, buscamos melhorar a nossa competência, o que a gente tem de melhor, né? E Sim. olhar para as coisas que não foram boas, para elas não acontecerem novamente e se repetirem, né, ao longo da vida.
É verdade. Eu vejo assim que infelizmente, né, como seres humanos, assim, como humanos que nós somos, né, a gente vai mais pelo caminho da dor, né? É, Muitas vezes é uma pelo dor no sofrimento, corpo, né, Janaína? sim. É uma dor no corpo que não passa, né? É um sentimento de tristeza, de vazio, é uma relação amorosa que não dá certo, né? Ou Uma um perda vazio, afetiva, né? Uma perda, uma morte, uma um morte. casamento, uma separação. Sim. Então, tudo isso nos leva assim, a um desejo, né, de compreender quem nós somos. E hoje aqui nessa live, né, eu e a Tati aqui viemos propor para a gente falar de algumas coisas que estão conosco, que são nossas, né, e que nos trazem assim muitas informações que às vezes a gente não sabe, que é o formato do nosso corpo, que traz desse inconsciente aí que a gente muitas vezes não acessa, né, como o corpo. Cada um tem um formato de corpo e cada um tem uma história, né? E esse formato desse corpo revela essa história. E a Tati também vai falar da escrita, né? Vocês já observaram como a escrita é única, né? Cada um tem a sua letra, cada um escreve de uma forma, né? E ela também, através do conhecimento dela da grafologia, ela vai falar como que a gente dessas informações que existem na nossa letra que dizem a respeito de nós. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, mais uma vez, coloquem aqui as perguntas de vocês que a gente vai estar respondendo durante a live. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o corpo, né? Muitas vezes a gente fica preso nesse padrão da sociedade de beleza que acha que o corpo bonito é um corpo violão, um corpo magro, né? Existe um padrão de beleza que a sociedade muitas vezes coloca que esse padrão é o bonito. E muitas vezes, né, a gente vai se deparar com um corpo que a gente tem que é diferente desse padrão. E por um longo caminho a gente acaba buscando, né, ter um corpo que não é nosso, ou ter um corpo que a sociedade espera de nós, né? Eu mesma, assim, já durante a minha caminhada, né, eu já me olhei no espelho muitas vezes e falava, nossa, eu não queria ter esse corpo assim, né? Eu não queria ter a minha canela tão fina que parece que não combina com as minhas pernas, né? Então, muitas vezes eu assim tinha esse conflito com o meu corpo, né? E antes de ter esse conhecimento, de saber que aquele formato das minhas pernas me dizia muito sobre mim. Você já teve essa sensação alguma vez aí na sua vida, Tati, também? Sempre, né? Eu acho que desde que a gente nasce, né? Acho que a expectativa dos pais é que os bebês nasçam bebês juntos, né? Lindo É dos olhos verdade. azuis para fazer propaganda. E depois a gente vai crescendo, a gente vai se comparando com as coleguinhas da escola, né? E aí a gente quer ser o adolescente sem espinha, que não tem espinha, que não tem cicatriz no rosto, né? Que não tem Sim, é barriga, verdade. que não engorda, ou que tem uma coisa É, de atlético, né? Porque o corpo daquele isso. que vai lá e brinca, né? Faz um vôlei é diferente do corpo daquele que toca um violão, né? É verdade. E aí, às vezes, a gente gostaria de ter, a gente quer tocar violão, mas gostaria de ter o corpo de quem faz o vôlei, né, Janaína? E Com aí a gente vai certeza, né? crescer, a gente vai ficando adulto, vai nessa mesma onda. Ainda tem aí, igual você falou, né? Tem o nosso capitalismo, porque antigamente os corpos eram diferentes. O padrão de É, corpo valorizado era outro. é Hoje verdade. já mudou. E aí a gente tenta sempre se adequar a esse padrão, né? Nem que Sim, isso nos custe caro. é verdade. E até hoje a gente pode observar, né, que existe no mercado, né, sempre quando, por exemplo, a gente quer emagrecer, né, quer
quer entrar num peso mais saudável, né? Existe uma ideia que existe esse padrão de corpo bonito, né? E muitas vezes nós queremos ter esse padrão, né? Só que a gente esquece que talvez esse padrão não seja o nosso, né? E aí, mais uma vez, a gente acaba se perdendo em quem nós somos, né? Buscando ser quem a gente não é. Então, hoje eu vou falar um pouco, né? Eu vou começar aqui falando um pouco sobre o corpo e a Tati depois vai vir falando um pouco da escrita, mas a gente vai conversando juntas aqui, que vai depender muito dessa nossa história desde o ventre da nossa mãe, porque existem memórias, existem percepções, é o que eu percebi naquele ambiente que vai deixar registrado em mim essa minha história. Então, o que eu vivi lá no útero da minha mãe, eu não sei, né? O meu sistema aqui, onde armazena as minhas memórias, ainda não estava formado. Então, eu não tenho esse registro de falar, foi bom, eu me senti bem lá quando eu estava nesse ventre. Mas existe em mim registros desse lugar, desse momento da minha vida que eu passei durante esses 9 meses no ventre da minha mãe. Então, a pessoa que teve, né, que ela teve uma percepção difícil no útero, o que é essa percepção difícil? Às vezes estar ali não era tão confortável, né? Estar ali parece que foi um pouco mais difícil. Ela sentia que parece que quando ela se mexia ali dentro daquele útero ficava gelado, ficava frio, né? E essa pessoa guardou essas memórias em si. Então, essas pessoas que passaram, assim, perceberam o útero, né, dessa forma, elas têm uma característica de um corpo mais alongado, uma pessoa mais magra, né? E existe uma forma da gente fazer essa leitura. E essas pessoas, elas têm habilidades incríveis, né? Que até mesmo hoje eu estava lembrando do Steve Jobs, é assim que fala o nome dele? Steve Jobs. Que ele carrega muito esse traço, né? Esse traço do ventre materno. Então, é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente criativa. Por quê? Porque ela tem uma energia na mente muito grande, que era onde o sistema nervoso estava se desenvolvendo ali naquele momento, né? Na vida intrauterina. Então, essas pessoas, elas têm esse registro, elas têm como se a energia toda, né, delas estivesse na mente, na cabeça. Então, e o corpo é tipo um restante. Então, é o corpo mais miúdo, né? Não tem muita energia aquele corpo. Parece que o corpo só serve para carregar a cabeça. Porque são pessoas o que eu falei para vocês, são muito inteligentes, são pessoas muito criativas, são pessoas que trazem ideias fora da caixa, né? Então, são pessoas, por exemplo, que vão se alimentar e logo já estão no banheiro, né? Porque essa energia, ela não é retida no corpo, né? Então, elas têm muita dificuldade de engordar, essas pessoas, né? Elas podem comer e não engordam. Então, é difícil falar para uma criança, por exemplo, que tem um corpo assim, colocar ela num esporte, querer que ela seja atlética, né? Querer que ela tenha um corpo mais atlético, que ela goste do esporte. Muitas vezes essa criança, ela não vai gostar de esporte, né? Ela vai gostar mais de ficar no quarto dela desenhando, ou ficar no quarto dela jogando videogame, né? Então, porque essa energia mental tá aqui. Então, ela não vai se destacar nos esportes, né? E assim também na vida adulta. Essa pessoa, ela vai, se ela se conhecer e trazer suas habilidades, ela acaba se desenvolvendo e trazendo o que ela tem de melhor. Ou se ela busca ser igual a alguém, ou se comparar com o outro e querer ser igual ao outro,
ela acaba perdendo essa potência que ela tem aí, que são essas habilidades, né? E aí, falando dessa criança, né, Janaína, nessa época, quando ela tem mais ou menos, né, de 0 a 3 anos, até os 6 anos, né? De 0 a 3, ela é aquela criança que às vezes quer desenhar, ela quer fazer alguma coisa mais contida, sozinha, né? Ela é menos coletiva, a gente vai perceber que ela é menos do futebol, menos da bola, mas gosta da Sim, competição. E aí a sim, gente pode dar bloco para essa criança que ela vai se desenvolver, ela vai ficar bem, porque ela está ali raciocinando em cima daquilo e construindo, e na cabeça dela tem mil fantasias ali. é Então, por isso que verdade. é legal que a criança, a gente disponibiliza estímulos diferentes para as crianças, né? Tem criança que, por um filho seu, você vai dar uma coisa para brincar, que às vezes o outro não queira brincar. É Porque eles verdade. são diferentes. Os estímulos deles são diferentes e nós precisamos disponibilizar para as crianças os estímulos variados para elas poderem treinar essa psicomotricidade delas para desenvolver essa habilidade, né, com as mãos, com os pés, né, e aprender qual que é a dimensão de mundo que ela vai ter. Uhum. Sim. E aí me faz lembrar essa segunda etapa, né? Do desenvolvimento da amamentação, que é aí quando a criança nasceu, ela vai ser amamentada, então ela vai ser nutrida. Então, as crianças que houve algum conflito aí, onde elas perceberam que faltou algo para elas, né? Elas vão ter um corpo mais molinho, assim, quando você fala desse formato de pouca habilidade de chutar, de subir na árvore, né? Às vezes a gente vê que tem criança que tem uma energia, sobe na árvore, vai lá em cima, né? Até um adulto mesmo. E vai ter uns que tem maior dificuldade, a hora que corre, né, cai, não gosta de subir em árvore, né? Ou não tem habilidade de chutar. Então, essa criança, ela tem esse tônus muscular mais molinho. É o adulto também que vai na academia e busca ter uma massa corporal mais firme, né? O músculo mais definido, mas tem muita dificuldade. Então, esse perfil também tem muita facilidade de ganhar peso, né? Porque muitas vezes, quando ele se sente mais carente, ele vai estar Comendo. buscando se preencher pela comida, né? Então, e essas pessoas, muitas vezes elas vão fazer um regime, né? E aí chega lá e fala, não, vamos tirar tudo. Só que emocionalmente, essas pessoas, elas já sentem um grande vazio dentro delas, né? E a comida, às vezes, é o que preenche. E aí ela vai fazer a dieta, tira a comida também. E Aí não aí, aprende a colocar nada no lugar. isso, então, para elas, aí não pode até resolver talvez o peso que ela perde ali momentaneamente, mas o vazio que existe dentro dela ficou maior ainda. Então, ao invés de tirar a comida, né, talvez seja mais saudável ela adicionar coisas saudáveis aí no seu cardápio, né? Ao adicionar coisas na sua vida, contato com as pessoas que ela ama, né? Ter mais abraço, ter mais carinho, que são pessoas que gostam de afeto. Mas levar em consideração que Ser essa, nutrida de essa outras formas, né, Janaína? justamente ser nutrida de outras formas. E assim também a criança, né? Quando a criança vem com um aumento de peso, ou ela gosta de comer em excesso, né? A gente poder olhar com carinho para isso e ver, né, do que ela está precisando se nutrir, né? Porque às vezes a gente está compensando na comida o que é o vazio aqui dentro, o vazio da alma, o vazio de alguém que nos ame, né? De sentir amado. É só uma forma da gente dizer que a gente precisa colocar coisas saudáveis para dentro, né? E aí a Sim. forma que às vezes a criança acha que é mais fácil até é pela comida, porque a comida ela é muito disponível. E para todo mundo na infância, comer é saudável.
É né? verdade. Então, às vezes, o pai, quando a criança para de comer ou não quer uma comida, o pai acha que a criança está com problema, É, né? Aí ensina a comer, justamente. aí depois quer tirar a comida, aí quer ter conflito, né? Eu posso comer ou não posso comer? Que hora que eu posso comer, né? E lembrar também que comer é ter prazer, né? Muitas vezes a gente não tem o prazer com o nosso parceiro, a gente não tem o prazer na vida, né? A gente vive uma vida robótica, sem prazer de nada, né? Então, ou a gente vai buscar esse prazer na comida, porque, nossa, como é gostoso comer e sentir, né? Assim, de uma certa forma, Temperinho, ter né? aquela comida gostosa, né? E aí a gente está associando esse prazer, né? E então também um olhar para isso. Eu permito ter prazer na minha vida, eu posso me relacionar com as pessoas, eu posso viver minha sexualidade, né? Ou esse prazer me foi negado, né? Eu não posso ter prazer, não é permitido ter prazer na minha família. E Tem às uma vezes pergunta. a gente cita Ah, um adulto, né, que foi estimulado, por exemplo, eu sei que meu filho gosta de comida, aí eu faço comida para ele, eu agrado ele. Aí, em vez de eu ajudar ele a fazer dieta, eu faço mais uma comida para ele ir lá comer. Então vira um ciclo vicioso, né? Porque eu sei que a forma que ele tem de ter amor é comendo. Então eu faço a comida gostosa, ele come. Então, eu uhum, estou também contribuindo com essa, falando para ele que a gente só tem amor através da comida também, né? porque é isso, essa compensação, né? Exatamente. Eu não sei se como é que é, eu vou falar Malu. A Malu perguntou, e o contrário, quando a criança ou adulto tem pouco apetite, alimentação seletiva. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Tati? Não, então, eu penso que quando ela tem, já é às vezes o contrário, né? Aí eu acho que você vai entrar nisso também, você vai falar de uma fase que é o do controle, eu aprendo a separar algumas coisas, ou eu não quero algumas coisas, né? Eu começo a Sim. não querer determinadas coisas, ou falar não para determinadas coisas, né? A criança, a gente pode ver isso muito nela quando, por exemplo, ela chora, está com fome, às vezes ela não tem a resposta da mãe na hora que ela gostaria que fosse. Porque para criança desse tamanho, que está na fase da amamentação, ela é simbiótica, né? Ela não sabe a diferença, não sabe a diferença entre ela e a mãe. Sim. Então, ela acha que vai ser instantâneo, a vontade dela vai ser cumprida naquele momento, e às vezes não é. E às vezes a mãe chega para dar mamadeira, ela gosta da mamadeira, porque não foi na hora que ela quis, ela chorou, ela precisou chorar, fazer esforço para ter alguma coisa. E aí eu acho que você vai Sim. falar dessa fase daqui a pouco também, né? Eu vou falar um pouco mais sobre, mais rapidinho, para também você falar mais sobre a escrita, né? E também a alimentação, a comida, ela está muito relacionada, Malu, com a mãe, né? Então, se a criança, a gente busca olhar essa relação. E não eu sou mãe também de 3 crianças, né? E às vezes a gente fica culpada, assim, ai meu Deus, fiz algo errado, né? Mas isso vai além do fato em si, né? É o que a criança percebeu, né? Isso é muito amplo, até às vezes a gente traz essa concepção assim, até da própria alma dela, né? Como a alma dela percebeu isso. Então vai além de nós, porque muitas vezes nós estamos dando o nosso melhor ali, só que a criança percebe de uma outra forma. Então, quando a gente fala de comida, muitas vezes traz à tona a relação com a nossa mãe. Mas cada caso é muito único, né? Então a gente tem que olhar assim de uma forma mais aprofundada. E aí depois nós temos mais 3 tipos de corpos assim que diz sobre nós, que é um corpo onde eu mostro mais essa parte do tórax, né? Essas pessoas assim que você olha para elas se destacam, né? Elas gostam de ser vistas, gostam de ser olhadas, né? Que são pessoas que têm aí um grande habilidade na liderança, de vender, né? De poder mostrar para o mundo as coisas São boas. E são vaidosos, né?
Como? São vaidosos. São vaidosas, né? Gostam de estar aparecendo e ser assim o destaque, né, de tudo. Então essas pessoas, elas têm essa parte aqui do tórax mais avantajado, mas as pernas são finas, são pessoas que muitas vezes vão malhar, malhar, malhar e não engrossa as pernas, né? Então são pessoas porque a força tá aqui, né, em se mostrar e não em fazer, em executar. Essas pessoas não têm tanta habilidade em fazer, mas elas têm mais habilidade em delegar, né? E no fundo, o que existe nessas pessoas? São pessoas que elas, lá no fundo, a criança delas percebeu que elas precisam fazer algo para serem vistas. Então, são pessoas que é muito na base da troca, né? Eu faço isso, recebo isso. E se tiver assim, no recurso, essas pessoas são muito justas, né? Então elas, o dar e o receber aí é bem justo e elas baseiam tudo muito na troca. E depois a gente tem um outro corpo que é um corpo assim maior também e forte, né? Aquele corpo que a gente abraça e é mais duro, né? É uma fortaleza só. Né? Então, é aquele corpo que é muito difícil de perder aquilo, porque mesmo perdendo peso, essa pessoa tem uma estrutura forte. Parece que desde a infância ela já tem essa estrutura forte, né? São pessoas que carregam muito peso, né? São pessoas que se preocupam muito com as suas famílias e que vão estar carregando muito peso. E por último, são as pessoas que têm um corpo mais no formato violão aí, que é esse formato que a gente falou que a sociedade acha que é bonito, coloca que é a beleza, né? A pessoa que tem aí um corpo com esse formato bem, a musculatura bem definida, né? Ela é bonita mesmo, ela é sedutora e ela tá mais ali no controle, né? Ela tem essa questão do controle, ela tem essa questão da dificuldade da entrega. A entrega, ela tá sempre fiscalizando para ver se as pessoas estão fazendo do jeito que ela espera mesmo. É difícil confiar no outro, né? E na sexualidade também, é difícil ela se entregar para o outro, né? É difícil ela ter prazer, porque ela tá muito no controle de tudo. E aí tem menos troca, né? Aí tem menos troca. Aí é difícil ter troca porque é difícil confiar, né? No outro, é difícil entregar para o outro, porque no fundo houve uma dor, né? Essa criança um dia se sentiu traída, ela confiou e foi traída. Então, na vida adulta, ela tem muita dificuldade de confiar no outro, né? Então, mas ela tem uma grande habilidade, ela tem as pernas fortes, né? Ela faz, é uma pessoa que o que você der na mão dela, para já que você dá, ela faz, porque ela tem muita energia, muita força de fazer acontecer, né? Essas pessoas E, é, geralmente têm muita dificuldade de parar, de descansar, porque estão sempre fazendo alguma coisa, sempre fazendo, sempre fazendo. e aí tem um em contrapartida que ela não, ela recebe pouco às vezes, porque aí como ela quer sempre estar no controle, ela quer sempre fazer as coisas do jeito dela. Então, Sim, ela não delega. E é aí ela verdade. fica sobrecarregada, às vezes, ou não aceita que o outro faça porque não vai fazer tão bem quanto ela faria, né? Então, às vezes, Isso. se for um líder, por exemplo, é um líder que não dá conta de ficar delegando muito e ensinando as pessoas, porque ele é exigente, ele quer que seja feito do jeito dele, né? Sim. E E aí na aí, vida também, uhum. na vida E aí pessoal. sempre vai ser um peso, né? Porque fica muito pesado tudo isso, né? Ter o controle de tudo, de todas as coisas. Exatamente. Então são pessoas que estão exaustas, né? E aí, aproveitando o gancho aí, né, da Janaína, eu vou falar um pouquinho sobre a psicomotricidade da criança, o tanto que isso é importante no desenvolvimento dela. Quando a criança nasce, ela tem um espaço, né? E aí ela nasce aqui nesse mundão, e aí ela tem uma relação com a mãe dela. A mãe, para ela, é a extensão dela. E aí, até mais ou menos os 3 anos, a criança depende muito dessa mãe. Então, muito do que a mãe faz vai refletir realmente no que a criança sente.
E como a Janaína falou, é a percepção que ela teve do que foi feito para ela. Não necessariamente foi o que foi feito, mas foi a percepção Sim. que ela teve desse mundo, né? E quando ela é pequena, o mundo dela é a mãe. O pai vem depois, né? Que ela começa a perceber que tem uma terceira pessoa na relação. E aí, quando a criança tem ido cada vez mais cedo para a escola, para a creche, para o berçário, né? E às vezes é tanta criança que nem sempre são dadas as atenções diferenciadas para cada criança. Mas vamos supor que seja dada, né? Esse espaço. Sim. Essa criança, ela precisa, de 0 a 3, ela vai explorar o ambiente. Então, ela vai precisar trabalhar com o que a gente chama da psicomotricidade dela ampla. O que é ampla? Ela vai estar no ambiente. E às vezes a criança não vai dar conta de pegar um objeto direito, ela vai pegar do modo dela, ela vai tropeçar, ela vai cair, ela vai deixar tudo cair. Né? De 0 a 3, ela não tem essa habilidade motora. Ela vai adquirindo essa habilidade com o passar do tempo. E o que é importante? Às vezes a gente pensa que é bonitinho, né? A gente vê as crianças no celular passando, né? Agora é no touch, né? Então fica bem rápido, né? Nem precisa clicar numa tecla, é só passar a telinha, né? É E a verdade. criança, ela precisa desse movimento. Esse movimento que é, às vezes, de trabalhar uma massinha, o barro, a areia, né? A argila. E a criança não tem feito isso mais. Isso é um ponto de preocupação, porque a gente precisa deixar a criança ser estimulada. Para ela ir, né, ao ponto de desenvolver a musculatura fina dela, que é pegar numa caneta, pegar num lápis. Porque isso aí já é uma coisa bem elaborada para a criança. Quando a criança está de 0 a 6, vocês podem perceber que ela não faz o corpo inteiro da criança. Ela como ela percebe a cabeça, às vezes o tronco e os braços com um punhado de dedo. Né? Só uma bola com o olho e o nariz dentro, se fizer o nariz, a boca, né? E os pauzinhos. Depois, quando ela vai para os 5, 6 anos, ela começa a fazer os pedaços do corpo dela. Ela não sabe desenhar. Isso é um processo para ela, né? E ela, por que eu tô falando isso? Porque é através desse ambiente que ela desenvolve, é nesse ambiente que ela está e que ela vai aprendendo a pegar as coisas, né? Tendo essa complexidade motora maior, depois ela vai diminuindo o tamanho para até ficar na motora fina, na capacidade motora fina dela. Mas para isso ela precisa ser estimulada, ela precisa correr, ela precisa agachar, ela precisa brincar. Aí, por exemplo, se a gente for pensar o bambolê, né? O que está dentro, o que está fora da criança, né? Ela faz esse movimento, ela perceber o limite, né? Por exemplo, pular amarelinha, tem os números, né? Os quadradinhos para ela pular dentro. Então ela já está desenvolvendo esse caminhar. Então, ela vai desenvolvendo com o passar do tempo. Então, não é à toa que a criança vai aprender com gestos a caminhar, a escrever só mais tarde. Sim. Né? Então, depois que ela tem 6, ela começa a ter a percepção do eu dela, ela tem essa consciência do eu. E aí, através dessa consciência do eu, é que ela vai ter uma referência de tempo e espaço. Antes ela não tinha. Antes ela faz uma relação, ela e o objeto. Depois ela começa eu, o objeto, o espaço e o tempo. E aí eu tenho essa percepção do outro. E aí eu começo a me relacionar com o outro. É quando eu vou para a escola, antigamente a gente só ia para a escola por 5, 6 anos, para socializar. É quando eu sei do outro. Né? Eu percebo que aí eu posso dividir meu objeto, eu posso trocar meu brinquedo,
eu posso trocar meus coleguinhas. Uhum. Tanto é que antes ele tinha só um coleguinha. O coleguinha só tem uma referência, eu mais um. Depois é que ele começa a ter outros coleguinhas. E isso é muito importante, porque aí depois ele vai ter essa sensação de lateralidade, de espaço, de duração de tempo. Ele não sabe que hora. Por exemplo, a criancinha de 2, 3 anos, você deixa ela lá na escola, 10 minutos parece eternidade para ela. A mãe e o pai não vai buscar em 10 minutos de atraso, ela começa a chorar, porque ela pensa que eles não vão voltar nunca mais. Não é? Aí mora a percepção, né, Tati? Que às vezes assim, Exatamente. a gente pode falar, nossa, foi uma horinha só, mas para a criança, naquele momento, foi uma eternidade, né? Ela se sentiu abandonada. Uhum. Sim. Né? Então, eu atendo criança que às vezes ela entra por fora, ela quer ir lá ver se a mãe já está esperando ela ainda. Ela acabou de entrar, mas ela não tem essa noção do tempo. E aí, depois dos 6 aos 12, ela já começa a ter uma forma mais elaborada, ela já percebe o corpo, por isso que ela começa a perceber, meu corpo é diferente do outro corpo. Né? Aí ela tem gesto, ela desenha o corpo de forma elaborada, criança de 6 a 12, ela conta história, ela tem mais o movimento, ela controla o próprio corpo. Né? O movimento do corpo, ela tem mais autonomia, mais independência. Eles são mais desengonçados, tanto é que o pré-adolescente ele ainda é desengonçado. Já perceberam? Tem adolescentes que são grandes, né? Eles não sabem tamanho direito, como é que faz aquele corpo daquele tamanho, né? Bate, né, nos lugares, parece que não percebe. Então tá ainda adaptando, né? E aí, se a gente deixa, se esse adolescente, se esse adulto foi bem estimulado lá na infância, se ele explorou o ambiente, o espaço e o tempo de uma forma adequada, ele começa a utilizar isso na vida adulta dele. Então, os gestos dele é feito disso. Tanto é que a criança, quando é... Por que é difícil para a criança a ler? Às vezes a gente faz uma crítica à criança, né? Nossa, a criança ainda não está lendo. Mas a gente não pensa que essa ideia da leitura ela é muito difícil. Porque a criança ela precisa ter o cognitivo dela despertado e ela está colocando a visão, a audição e a fala em função da escrita. Pensa. Nossa, é muita coisa, né? É muita. Então ela tem que ter essa percepção, ela tem que ter um ponto de referência, senão ela se perde. Por isso, a criança, quando ela começa a escrever, ela não sabe a diferença entre o A, que o A por exemplo, quando escreve em letra de forma, o A é assim. Aí depois, quando ela escreve a letra cursiva, o A é diferente. No começo, ela não sabe que o A é igual ao A. Então, ela precisa passar por essa fase. É uma transformação para ela. E hoje é padronizado tudo, né? A gente põe eles para lerem, ou senão não lê. É muito importante a criança ler. E cada vez mais as crianças estão deixando de ler. Sim. É importante ler para passar por essa fase bem vivida, para ela amadurecer o cérebro dela, porque na verdade quem manda é o cérebro a fazer esses gestos todos, do corpo e da escrita. Então eu preciso amadurecer o meu cérebro, para o meu inconsciente trazer esses traumas, ou trabalhar esses traumas para eu poder amadurecer minha escrita. Olha só. Então, e se houver algum trauma, se houver algum trauma aí, por exemplo, a criança foi alfabetizada antes, né? E foi fora do tempo, não estava formada ainda esse negócio. Ou ela não vai conseguir ler, ou ela vai ler, só que aí mais para frente pode aparecer alguma coisa. Ela vai ler.
Só que ela vai ter problemas em algum lugar. Por exemplo, no ritmo, nesse esquema corporal dela, porque ela vai escrever mais lento, a escrita dela vai ser mais lenta, ela vai ter mais erros na escrita, porque ela não juntou, então ela tem que aprender a juntar. Quando ela aprende a juntar, ela deslancha. Olha que legal. Aí quando ela junta, ela tem todo esse mecanismo em função dela. Então ela trabalha isso em função dela. Se ficar faltando, ela fica pensando assim, peraí, já viu aquelas crianças que têm dislexia? Ou ela fala, ela troca a letra R pelo L, deslalia, que a gente fala, né? Então ela vai trocando uma letra pela outra. E aquilo é difícil de corrigir quando ela fica adulta. Olha só. A fono vai ter que pelejar dessa criança para ela fazer esse processo. Entendi. Ou com adulto, né? Por quê? Porque ele aprendeu a vida inteira que falava daquele jeito. Certo. Então, ela fez uma conjunção trocada. Ela vai trocando ao longo da vida. Mas é porque ela não tinha maturidade para fazer aquilo. Agora, quando ela tem maturidade, ela desenvolve e vai engatando uma fase e outra fase. Igual você falou, se eu desenvolvo bem uma etapa, eu vou bem na outra etapa. E aí, se eu vou bem na minha coordenação motora ampla, eu vou bem depois na minha coordenação motora fina. Porque ela vai me levar a fazer atividades onde o movimento vai ter sentido para mim. Certo. Muito então, eu vou poder fazer, inclusive, o movimento da dança, o movimento, né? Por exemplo, um balé. Ele vai sendo amadurecendo, o corpo vai amadurecendo. O vôlei, você tem que dar disciplina para o corpo. E para a escrita não é diferente. Por isso que a nossa personalidade é mostrada através dos nossos gestos, da nossa escrita, do nosso desenho. Tem adulto que tem uma escrita de criança. No desenvolvimento. Como é visto isso, assim? Como é que é essa escrita de criança no adulto? Você compara a escrita de um adulto, ela é fortalecida, ela é uma escrita que ela tem força, ela tem vitalidade. E aí, quando ela está no adulto dela, se eu sou adulta e escrevo como adulta, eu vou ter mais conteúdo para escrever, eu vou ter mais firmeza para escrever. E aí eu vou ter mais certeza do que eu estou fazendo. Então, eu vou ter mais firmeza na minha escrita. Olha só. Se eu sou um adulto inseguro, eu vou demonstrar isso também na minha escrita, através até da minha fala. Quando eu falo de uma forma mais desenvolta, é porque eu desenvolvi, eu li muito, eu tenho conhecimento, eu não tenho medo de falar. Agora, quando eu não desenvolvo isso, eu tenho medo. E aí aí vai lá, volta lá na criança. Aquela criança socializou, ela confia na criança, na outra criança, ela distribui as coisas, né? Ela vai para o mundo de uma forma adequada. Se ela vai, ela cresce um adulto com menos medo, com mais vontade de alcançar os objetivos. Ela sabe o que é limite, o que é dentro, o que é fora. Ela não invade o espaço do outro porque ela sabe qual que é o espaço dela e qual que é o espaço do outro. E aí ela confia. Quando ela confia, ela tá bem em si e confia no outro. E aí ela se relaciona melhor com o mundo. Certo. Né? E aí ela acaba que mais madura. E acaba que a base adulta, ela é mais madura, isso que você perguntou, né? Como é que eu vejo essa maturidade na escrita? Através da desenvoltura da escrita dela. Se você comparar uma letra de uma criança com a adulta, você vê uma diferença. Entendi. A criança, ela faz bonitinha a letra, né? Ela tem muito cuidado. O adulto é mais rápido, o adulto é mais desenvolto. Entendi.
Muito interessante. E o que eu estava pensando esses dias, você falando da confiança, né? Toda criança, ela nasce com uma confiança, né? Toda criança, primeiro ela confia, né, nos seus pais. Mas acontece alguma coisa ali na história dela que ela perde, né, essa confiança, não é? Ela duvida, né? Ela começa, acontecem coisas que ela passa a pensar que ela pode controlar esse ambiente. Porque às vezes aquele pai não está maduro o suficiente também, porque nossos pais também têm aquele pai que está saudável e tem o pai também que tem uma dor. E a criança sente a vulnerabilidade dos pais. Tanto é que quando a criança vem para o consultório, pode ir atrás dos pais que está acontecendo alguma coisa lá na casa deles que ela está trazendo e dizendo para nós, Sim. né? Então, a criança ela é um radarzinho. E se ela vê que tem alguma instabilidade em casa, ela vai querer consertar aquilo. E ela desfoca, ela acaba desfocando o infantil dela para ficar cuidando do pai e da mãe, vigiando o pai e a mãe. E isso vai aparecer lá na escrita dela, lá na letra dela. Vai aparecer na escola, nem não é só na escrita, viu, Janaína? É no brinquedo, ela vai agredir o coleguinha, ela vai dar resposta para a professora, ela não vai fazer a tarefa. Em vez de ela fazer a tarefa do jeito que a professora fala, ela vai rabiscar o caderno. Ela vai se omitir de aprender. Ela vai ter atraso no aprendizado. Entendi. E aquilo vai ficando registrado, né? Que aí vai gerando outras coisas. Porque, na verdade, a mão e os pés, né? Eles têm esse movimento da praxia, que é esse movimento do encaixe, da escrita, né? E aí a criança, se ela dá conta de fazer esse caminho, ela vai fazendo isso devagar e vai construindo o caminho dela. E aí a nossa escrita ela é única, por isso que a gente fala que a nossa escrita também guarda a nossa personalidade. A grafologia é uma ciência que traz isso, né? É o conhecimento da nossa personalidade através da nossa escrita. Mas que a gente poderia fazer com isso que você está falando também, com o corpo. Se eu olho para o corpo de alguém, eu posso traçar a personalidade de alguém através desse corpo. O que ele está me dizendo através do corpo? Tem gente que adoece da mente, tem gente que adoece do coração, tem gente que adoece não é? Do útero, do ovário, Sim. do estômago. Sim. Então, o nosso corpo fala, né, Janaína? Porque o corpo é o último lugar onde o conflito chega, né? Ele começa primeiramente no âmbito mais energético, né? E aí, se aquilo não for resolvido, ele vai entrando na matéria, né? Até se materializar ali em algum órgão. E que tudo tem um sentido, né? Uma pessoa que tem uma dor de cabeça, tem um conflito, e se isso é um conflito, né? É diferente da pessoa que tem um problema no coração. Então, exatamente. a hora que a gente olha atrás disso, né? É diferente. E a escrita, o nosso corpo, ele neurológico, a gente escreve neurologicamente. Quem manda a mensagem é o cérebro. E a mão é só um instrumento do cérebro. Então, se eu desenvolvo a minha habilidade motora fina, eu vou fazer isso de uma forma mais organizada e estruturada. Se eu não estou bem psicologicamente ou neurologicamente, isso vai aparecer na minha escrita, porque é o meu cérebro que está ditando o que eu vou escrever. Por isso que isso vai aparecer na minha escrita. Respondendo um pouco a sua pergunta, né? Isso vai aparecer se eu estou organizado, se eu estou estruturado, eu vou ter uma escrita organizada, eu vou ter uma escrita estruturada e que vai falar da minha personalidade. Se eu não estou bem, eu vou descompensar na minha escrita porque o meu cérebro que está fazendo esse comando. Entendi.
Ele tá Então, dizendo, ó, tem alguma coisa errada aí com você. então a escrita diz até como a gente está atualmente, não só como a gente viveu na infância. Não, ela traz como que foi a minha infância, eu posso perceber como é que eu estou hoje, se eu estou numa tristeza, numa depressão, se eu estou eufórico, se eu estou motivado, se eu tenho boas relações, se eu relaciono bem com as pessoas, se eu trabalho melhor em grupo ou individualmente. Entendi. Muito Então, acho que interessante tudo isso. isso tem a ver com a maturidade que a gente traz para a vida adulta. E essa maturidade, como você bem colocou no começo, ela é construída. Lá de trás, vem lá de trás para agora. E uma pergunta que me vem aqui, Tati, então a gente tem que deixar as crianças serem livres na escrita ou a gente como pais pode falar, não, não faz isso, tem que ficar, pode ter algum controle em relação a isso, assim? A gente vai ter controle à medida que ela tem o controle. E aí ela vai pedir só a sua ajuda. Se você é aquela mãe que vai lá e apaga, ficou errado, você vai lá e apaga. Você vai inibir a criança e ela vai achar que ela só pode fazer certo. E ela não sabe fazer o certo ainda. Então você precisa também obedecer ou ler esse momento que ela está. Porque esse momento que ela está, às vezes, não é de escrever daquele jeito que você gostaria. Mas é o jeito que ela dá conta. Entendi. Aí você vai perceber se ela tem algum problema ou não, de acordo com o desenvolvimento que ela tiver em relação às crianças da escola. E mesmo assim, você não precisa ser tão metódica, né? Você pode falar, peraí, às vezes essa criança tem uma falta de atenção aqui, mas ela sabe contar uma história inteira. Certo. Então, onde que está a inteligência dela? Ela é visual, ela é kinestésica, ela é auditiva. Tem muita coisa, né, Janaína, que a gente poderia falar sobre esse assunto. A gente vai entrando em várias coisas, né? É fantástico, né? Então, por isso que quanto melhores pais a gente pode ter, melhores adultos as nossas crianças serão. Sim. E eu vejo muito assim, esse respeito pelo outro e por nós mesmos, né? É assim, é a mesma coisa, eu respeito o meu corpo, eu acolho o meu corpo, porque é minha história. E eu também, assim, quando eu olho para o meu filho, o que você me traz hoje é isso, essa reflexão. É aceitar esse ritmo dele, é aceitar o processo dele, né? E não querer que seja do jeito que eu espero, do jeito que eu quero, né? Mas que tem esse respeito por mim mesma e pelo outro, né? E lembrar que um dia você foi criança e que também você não sabia o que era embaixo, em cima, do lado do outro. Que você também não sabia o que era uma letra cursiva. Que você também precisou aprender, você precisou de tempo para isso, de espaço para isso. E o mundo está muito rápido e a gente tem cobrado muito de si mesmo e das crianças. Né? Então a gente quer crianças perfeitas, queremos ser perfeitos e a gente não é. Sim. A gente está sempre em busca de autoconhecimento. Sim. Que é o que a gente começou lá, né? Falando. Muito bom, Tati. Acho que a gente pode finalizar aqui então, né? Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente e deixar reforçado que a gente vai ter um encontro aí, dia 22 e 23, que vai ser um encontro da ONIS, onde a gente vai poder, 21 cada e pessoa... 22, né? 21 e 22, desculpa. Que é o final de semana, né? Onde a gente vai estar aí fazendo um mergulho, né? Dentro de nós, entendendo muitas vezes por que das nossas dores, por que da nossa dificuldade no nosso casamento, no relacionamento. E além de entender, né, porque às vezes a gente até entende, mas é poder se transformar, né, trazer um novo sentido para a vida da gente, onde a gente possa construir algo mais saudável. Então, convido todos vocês a estarem com a gente, a Tati, né, eu, o Dean, o Gustavo,
a Mariela, né? Todos nós estaremos lá, uma grande equipe, para trazer uma vivência muito especial para todos que estiverem ali conosco. Propiciar uma jornada, né, de autoconhecimento, de soluções, Uhum. de saúde, seja para o Sim, seu corpo, para sua mente, né, de uma forma psíquica, cuidando para que a gente possa trabalhar essas questões nossas. sim. E aí, quem tiver interesse, pode mandar uma mensagem aqui mesmo pelo Saúde Ones, né, no direct, e aí a gente vai entrar em contato com vocês. Tá bom? Muito grata, Tati, muito grata Obrigada, a todos Janaína, eu que aqui. agradeço. E a gente se vê aí nas próximas lives. Essa semana toda tem live e convido vocês a estarem com a gente. Um abraço. Um abraço, obrigada a todos. Tchau. Tchau.